Boa noite! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao webinar Transforme seus talentos em sucesso, felicidade e muito mais. Então, se você está me vendo bem e ouvindo bem, escreva no bate-papo que está aí ao lado direito da imagem, aí na página do YouTube. Se não está ouvindo muito bem ou não está vendo bem, só ouve, escreva aí também. Eu vou ir acompanhando aqui. Como existe um tempo de demora, mais ou menos de 1 minuto, calculo, entre o momento que eu falo e o momento que você escuta e vê, então eu vou considerar isso na nossa interação, porque pretendo que seja bem interativo. Uau, temos até uma pessoa da China. Vamos fazer negócios da China, lá de Xangai. Legal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E todos estão vendo e ouvindo bem, certo? Aqui já vejo no bate-papo uma pessoa colocou, vendo e ouvindo bem, vendo... Ok, maravilha. Eu vou colocar aqui, vou compartilhar minha tela com vocês para poder mostrar um PowerPoint. Tá? Então, vou compartilhar aqui minha tela e vamos colocar um PowerPoint. Então, aí está o tema, o título da nossa webinar. Vou escrever aqui no meu celular para o Lanturo, porque aqui eu estou vendo o meu PowerPoint, ok? Qualquer coisa ele vai me escrever por aqui. Então vamos começar. Então, primeiro de tudo, para quem não conhece, vamos honrar a origem, né? Então, de onde vem esse ensinamento, essa metodologia, da organização Condor Blanco. Eu sou diretor da Academia de Talentos, que está dentro da organização, do trabalho da Organização Internacional Condor Blanco. Condor Blanco foi criada no Chile, por Surjalan Solar, que é um escritor com mais de 60 obras publicadas. Ele é filósofo, é artista, né, master coach, um grande mentor para mais ou menos 20 mil pessoas que utilizam aí a metodologia. A gente chama a tribo, e mais outros que são clientes, amigos, mas a tribo são aqueles que têm uma persistência em praticar a metodologia. A missão de Condor Blanco é reunir o que há de melhor no mundo, tanto de sabedoria e técnicas ancestrais, de culturas ancestrais do mundo, quanto ferramentas modernas, ensinamentos modernos também de todo mundo, com um só objetivo, que apoie o ser humano no desenvolvimento integral. Então, integral significa um desenvolvimento equilibrado no profissional, no pessoal, no familiar, no social. Equilibrado na parte prosperidade material, na parte felicidade nas relações, na parte da cultura da mente e na parte da liberdade espiritual. Condor Blanco é aberto a pessoas de todas as religiões, de todos os partidos políticos, não entra nesse tema, mas aborda o plano espiritual comum a todos os seres humanos, que é: siga os princípios universais, como respeito, confiança, honestidade, humildade, lealdade, amor, etc. E dedique-se a causas nobres que vão beneficiar a todos, porque disso depende a felicidade, a paz mundial e tudo mais, né? Então, nesse aspecto. Condor Blanco, então, foi criado há 33 anos atrás, tem 8 escolas: a escola de liderança, de coaching, de King Forest, de Free Mind, de Kai Woon, de
Bodhisattva, de meditação, de Jaikin, aí são as 8. Quem quiser saber mais, entra no site, condorblanco.com, e tem 20 academias. Uma dessas academias é a Academia de Talentos, cujo propósito é apoiar você e a todos a descobrir seus talentos e a usar, turbinar esse potencial que cada um tem para gerar esse crescimento integral nas várias áreas da nossa vida. Tá? Então, no final eu conto um pouco mais da metodologia da Academia de Talentos, que se chama Método Passion and Talents. Paixão e Talentos. Bom, aí você viu a montanha, essa montanha é a sede internacional de Condor Blanco. Condor Blanco está em mais de 10 países, mais de 50 cidades, mais ou menos 12 mil pessoas por ano participam dos eventos. E em janeiro é o principal evento na montanha, os módulos mais avançados dessas 8 escolas e 20 academias. Cerca de 2 mil pessoas passam aí pelos treinamentos intensivos na montanha de ecoturismo aventura com crescimento integral. E durante o ano tem mais alguns encontros ali. Então é um lugar maravilhoso com 40 cachoeiras, neves eternas. É uma reserva natural protegida pela Fundação Condor Blanco e pela Organização Condor Blanco. Aqui me apresentando, então eu sou diretor da Academia de Talentos, como falei, criador desse método, também diretor da minha empresa, a Taut Coaching Treinamentos. Minha formação foi em medicina, fiz pós em psicologia junguiana, me formei há 24 anos atrás, fiz outra pós-graduação de homeopatia e escrevi esse livro, A Era dos Talentos, publicado pela Quality Mark. Então são mais já de 20 anos como palestrante, consultor, coach, instrutor de várias escolas de Condor Blanco, de liderança, de coaching e, sobretudo, trabalho na Academia de Talentos. Tá? E na Academia de Talentos temos clientes como Coca-Cola, Senai, Volkswagen, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Duke Energy, Fiocruz, Magazine Luiza, Senac, NET e muitas outras aí. Temos um trabalho voltado mais a adolescentes em escolha profissional, a profissionais que querem turbinar sua carreira e vida e a empresas e organizações. Tá? Bom, vamos começar os ensinamentos. Tudo bem até aqui? Posso começar a nossa viagem? Bom, eu sei que agora vocês estão escutando com tempo de atraso pela internet o que eu estou falando, mas tudo bem. Então é o seguinte, qualquer coisa vocês escrevam aí no bate-papo, no chat, e o Lanturo me escreve no meu WhatsApp aqui no celular que eu estou de olho. Então, primeiro falar para você dos autossabotadores, de 4, tem vários, né? Nós somos ricos não só em talentos, mas também em autossabotadores. Se não tivesse autossabotador, provavelmente já esse mundo seria um paraíso na Terra. Então, claro que tem os problemas externos a nós, né? Político, econômico, educacional, da área da saúde, geográfico, climático, etc. Mas talvez o principal problema são os nossos sabotadores internos, que acabam criando muitos desafios externos e acabam fortalecendo ainda mais os problemas externos. Então é muito importante a gente saber onde é que está o inimigo e transformá-lo em amigo. E o primeiro é a acomodação. Para não dizer preguiça ou a força do hábito, né? Nós temos... É legal a questão do hábito, daquilo que a gente repete, depois se torna praticamente automático, com pouco gasto de energia, porque assim a gente vai adquirindo competências. Mas isso pode nos levar à acomodação e chega um momento que a gente sente rotina, né? Um aborrecimento, mesmice, falta criatividade, falta paixão, a gente se anestesia e fica aí na inércia. O outro sabotador é emocional. A acomodação é um pouco mais física. E no nível emocional, o medo, a raiva e a desmotivação. Claro que o medo, tem um medo que é saudável, aquele que nos mantém vivos, alertas com os perigos da vida. Mas quando o medo nos paralisa, aí, né, quando a gente se esconde, não resolve, se torna um sabotador. Ou a raiva também pode ser canalizada positivamente para a gente se defender, se é um perigo de vida, ou conseguir se superar e atingir objetivos e sonhos.
Mas quando se torna destrutiva, agressiva em relação a outras pessoas ou a nós mesmos, vira o autossabotador. E a desmotivação, ou a tristeza, o desânimo, a depressão, também é um sabotador. Às vezes uma tristezinha é legal porque nos leva à introspecção, à reflexão, ao questionamento e a gente toma consciência de coisas que tem que mudar, que não estão legais. Mas quando já a gente fica aí desmotivado e paralisado, largado, né, com pouca autoestima aí, sem confiança em si mesmo e nos outros, aí virou um sabotador. A nível mental, você vê que o ensinamento de Condor Blanco sempre segue esse mapa mental aí que vai do físico, emocional, mental e transpessoal ou espiritual. No mental temos o foco no negativo. A mente pessimista, olhando mais as debilidades que as fortalezas, olhando mais os problemas que as soluções, né? Criticando mais do que elogiando, reclamando mais que agradecendo. Então isso também é um grande autossabotador. E o outro é falta de apoio, não ter a humildade. E eu pus no espiritual, porque um dos princípios mais importantes quando a gente desenvolve a nossa espiritualidade, eu considero que é a humildade. Né? O ego que quer se sentir importante, faz todo um teatro para chamar atenção e obter reconhecimento. Às vezes faz até de máscara de pobrezinho de mim, de baixa autoestima. É ego igual. E o nosso ser, nossa essência espiritual, ela não é nem arrogante nem insegura. Ela é segura de si, mas vê o todo, a unidade. E na unidade, todos dependemos uns dos outros. Há uma interdependência. Todos temos uma função diferente no mundo, na vida, na natureza. Portanto, apoiarmos uns aos outros com os nossos diferentes talentos, experiências, conhecimentos, amor, etc., é muito importante. Faz parte do desenvolvimento mais essencial. E quando a gente não busca ou não aceita apoio, vira um grande autossabotador. Portanto, agora eu vou pôr os 4 empoderadores, que são exatamente o inverso, que é a gente transformar o inimigo no amigo, transmutar os sabotadores, transformando a acomodação em iniciativa criativa, transformando o medo, a raiva, a desmotivação em autoconfiança, amor, motivação. E o amor começa com amor próprio. Como é que a gente vai amar se não se ama? Né? Jesus falou, ama o outro como a si mesmo. Então depende do amor próprio, que não é egoísmo, não é amar o ego. É amar esse corpo maravilhoso que a gente tem, é a mente e também o nosso ser. E a partir disso poder transmitir amor também aos outros nos seus níveis físico, emocional, mental e espiritual. Em vez de foco no negativo, foco no positivo. E pedir, buscar, encontrar, obter apoio em todos os sentidos, em vários níveis, de pessoas que têm conhecimentos, ferramentas, métodos, ou simplesmente seu incentivo, sua motivação, sua energia, sua música que nos transmitem. A gente se cercar de uma equipe de apoio e não estar em ambientes e relações tóxicas que nos botam mais para baixo. Né? Então, esses 4 empoderadores são muito importantes para a gente transformar talentos em sucesso e felicidade. Tem que haver esses 4 empoderamentos. Tá? Tem que haver esses 4 empoderadores para que os talentos funcionem. Tá? A gente poderia pôr também ali, além de obter apoio, seguir princípios universais, seguir valores. Os talentos são perigosos quando a gente não tem uma conduta ética. Porque os talentos não são nem ruins, nem bons. Nem certos, nem errados. Eles são ferramentas, são capacidades. Aí vamos falar deles. Nossa, que é isso? Você me permite contar um pouco da minha história pessoal? Vai ser só um pouquinho, tá? Porque pode servir de inspiração. Então, quando era criança, eu sonhava que eu queria ser astrônomo. Mas meus pais disseram que ser astrônomo provavelmente não ia ganhar dinheiro. Talvez estejam certos, talvez não. Mas depois, aos 13 anos, eu queria ser pianista. E eles
comerciantes de imóveis me sugeriram trabalhar com eles. Experimentei, trabalhei com eles, mas vi que não era minha paixão, minha missão, que eu realmente amava fazer, era legal. Eles eram mesmo apaixonados e são até hoje, honro eles, são um exemplo, uma inspiração para mim de todos os valores, os princípios, e muito do meu crescimento se deve aos meus pais. E nessa época eu experimentei e vi que realmente a profissão deles não era aquela que eu queria para mim. E sim, pianista, também pensei em filósofo, e não era tanto o que eu queria, eram paixões, mas eu não tinha mesmo a clareza. E o que eu queria realmente, eu fiz uma autoanálise. Naquela época, não encontrei nenhum coach de talentos, acho que não tinha. Isso aí faz uns 30 e poucos anos atrás. De orientadores profissionais, vocacionais também, não tinha na minha escola, não tinha. Fiz uma autoanálise e vi que eu adorava ciências, depois biologia, gostava muito de ajudar as pessoas. Então fui falar com o único médico aí da família e ver como é que era ser médico. E gostei muito do que eu vi, me inspirou. E ainda que ele falou, não, melhor você não ser médico, que está saturado o mercado. Eu falei, não, eu vou ser médico. E aos 17 anos entrei aí em medicina e saí aos 23 anos. Então foram 6 anos de medicina, mas um aluno meio desadaptado, porque não era bem isso a forma com que eu queria realmente ajudar as pessoas. Mas já tinha passado e era meio difícil passar em faculdade de medicina. Fiz a faculdade inteira, depois buscando formas mais naturais de ajudar as pessoas, fui fazer a pós de homeopatia, buscando formas mais interiores, psicológicas, que eu vi que a maioria das doenças são psicossomáticas, então fui fazer a pós em psicologia junguiana. E finalmente gostei, avancei, pratiquei durante alguns anos e vi que ainda não era o suficiente. Me sentia, honestamente, por dentro aquela vozinha chata que diz: você está perdendo teu tempo, não é essa a tua missão. Eu tentava calar essa vozinha, né? E buscando me conhecer melhor e o que é o que realmente eu queria fazer da minha vida. E ainda que alguns amigos falavam, para de buscar, você já encontrou, você tem tudo que alguém pode querer. Mas eu tinha um pouco desse vazio interno, dessa questão existencialista e busquei assim que cheguei no Condor Blanco, uma psicóloga que me indicou. E aí fiz os treinamentos de Condor Blanco há 23, 24 anos atrás, entre 22 e 24 anos. E na medida que eu fui me conhecendo, me limpando, desintoxicando a nível físico, emocional, mental, me observando, me conhecendo, me experimentando, que eu fui compreendendo e aceitando quem eu sou. Quem eu sou realmente, verdadeiramente. O que eu estou fazendo aqui? Quais são meus dons, meus talentos, minhas virtudes? Qual é a minha missão? Como é que eu quero contribuir realmente com o mundo? Que legado eu quero deixar com esse potencial? Quais são meus valores, meus interesses, minhas afinidades? Então, meus sonhos. O sonho realmente que me vibra, me inspira e eu estou disposto a enfrentar todos os desafios e adversidades e persistir por anos até realizar esse sonho. Esse foi um processo de vários anos, tá? E houve época que eu contratei coaches, contratei consultores e fui investigar. Me apaixonei pelo tema dos talentos e queria muito entender meus talentos. Então fui investigar os principais métodos de identificação e desenvolvimento de talentos do mundo. Estudei as inteligências múltiplas do Howard Gardner, estudei método DISC, método Quantum, método LIFO, método MBTI, lá do Jung, vários, o método do Gallup, são mais de 20 na época, métodos diferentes, e testes, e coaching, e consultoria, e fui, com tudo isso, foi me apoiando a me entender realmente, né? E aí eu comecei a sentir esse ímpeto, falei, eu quero compartilhar isso que eu descobri com as pessoas, quero ensinar isso, eu quero fazer isso com os outros. E foi aí, uns 10 anos atrás, que eu comecei a criar o método Passion and Talents.
e 2 anos mais ou menos criando a base, depois há uns 8 anos atrás comecei a aplicar, fiz um teste que era escrito para facilitar, depois uma consulta bem artesanal com perguntas, depois observando a pessoa, dando tarefa de feedback 360 graus, depois fui me formar como coach dentro de Condor Blanco, na Escola de Coaching Express e fora também, em outra organização, e fui fazer também especialização em gestão por competência e vários outros cursos, né? Até fui nos Estados Unidos fazer o do... como é que se chama aquele do Mente Milionária, do T. Harv Eker, e vários outros. Tem sido maravilhoso. Então fui pulindo esse método que hoje já ajudou a milhares de pessoas e centenas de organizações. Fico muito feliz. Então, espero que minha história possa te inspirar, que seja pela tua autodescoberta, autoexperimentação, autoobservação, seja com apoio de coach, de consultores, se quiser o apoio do nosso método, é super bem-vindo, que você possa também se enriquecer dessa riqueza interna que é o autoconhecimento e o autodesenvolvimento. E aí, como que por mágica, acontece que você atrai as oportunidades certas, ganha dinheiro. Eu sempre digo que a pessoa que trabalha por dinheiro, que fala assim, eu não posso fazer as coisas que eu amo e que eu tenho talento, eu tenho que fazer isso daí porque eu tenho que ganhar dinheiro. Esse tipo de pessoa eu nunca vi ganhar muito dinheiro. Tem uma vida bem chata, ainda que pode, no melhor dos casos, ser competente, mas por não estar na área do seu talento, nunca vai brilhar e se destacar. Tá? Mesmo que fique milhares de horas treinando, se não tem base no talento, não vai brilhar. Por isso que principalmente tem que ser com base no talento. Então eu te pergunto, quais são os teus super talentos? Quais são teus talentos? Então primeiro vamos definir o que é talento, para que quando eu falo de talento você esteja entendendo mesmo que eu, tá bom? Talento significa que você está indo devagar e as pessoas olham e falam, mas você é talento, né? Brincadeira. Eu gosto de fazer piada. É um talento meu, do bom humor. Talentos são capacidades que todos os seres humanos têm, mas são diferentes em cada ser humano, que fazem de cada ser humano único, porque são combinações de talentos diferentes, em nuances diferentes, tonalidades diferentes, sabores diferentes. Então, os talentos são capacidades que, quando a gente usa, a gente se energiza, se sente forte, se sente feliz. É como estar apaixonado por uma pessoa, mas não é por uma pessoa, é por fazer algo. Capacidade de fazer algo. Quando a gente faz isso, ama fazer isso. Ganha muita energia, ainda que o corpo pode ficar um pouco cansado, se a gente faz muito, trabalha muito, ou a mente, mas a gente se energiza muito mais do que fica cansado. Nem sente que é trabalho. Se você trabalha e não quer ter o talento, você não trabalha. É pura diversão. Mas tem que fazer com profissionalismo e excelência. Igual, tá? Bom, são padrões os talentos. Vão se repetindo porque eles estão na nossa estrutura, na nossa natureza, na nossa genética, ou nos caminhos mais fáceis com que o nosso cérebro trabalha, ou em alguma parte do corpo. Os talentos são padrões de capacidades. Podem ser habilidades, ser hábil em fazer algo, ou uma atitude, uma postura na vida, que também pode ser um talento. Se você é apaixonado por expressar isso, são duas coisas, né? Amar fazer isso, ou sentir muita motivação para fazer isso, se energizar. E a segunda coisa, ter uma facilidade natural enorme. Facilidade para aprender a usar essa capacidade. Facilidade para ter um desempenho superior à média das pessoas. 1000 pessoas ao teu redor não vão conseguir o desempenho que você consegue no teu talento, e cada um é diferente. De ter um resultado acima da média, de se destacar, de brilhar. Claro que tem talentos que são fortes e na infância mesmo se despertam e se mostram.
quando são estimulados em geral. Se não são estimulados, podem não se mostrar, ou se são muito fortes, se mostram espontaneamente, mesmo sem estímulo, ou com estímulo contrário. Depende da força dos talentos. Mas tem talentos que só vão se manifestar em idade mais avançada. Na adolescência, na juventude, na idade adulta ou até na terceira idade. O pianista famoso Rubinstein começou com mais de 50 anos. O pintor Manet começou com mais de 50 anos. E assim vários, né, que descobriram seu talento, já estavam aposentados e tudo mais. Eu soube de algumas tribos indígenas que fazem experimentos com as crianças da tribo. Levam as crianças da tribo a experimentar os vários talentos das várias profissões, trabalhos de toda a tribo. E observam o que elas adoram fazer e querem fazer mais e mais e mais, e tem uma facilidade naturalmente superior a ter um desempenho, resultados destacados, né? E aí, entre os 3 e 6 anos de idade, é isso daí, 9 anos máximo, e aí já começam a desenvolver isso. Quando tem 12, 13 anos, já encontraram seu lugar na tribo, já encontraram sua missão na tribo, já encontraram sua vocação, vocare, o chamado, né? Então tem que experimentar. Infelizmente, a nossa educação atual deixa a desejar. Por quê? Porque ela favorece somente o talento lógico-matemático e o talento linguístico. Howard Gardner chama de inteligência, né? Vários tipos de inteligência. Ele mesmo fala no livro dele que ele chamaria de talentos, mas ele queria chamar a atenção da comunidade científica para se desapegar do QI e dos testes de QI. Por isso ele chamou de inteligências múltiplas. Então, os talentos são tipos independentes de inteligência. Uma pessoa com talento espacial, como certos arquitetos, Oscar Niemeyer, meu Deus, pode não ser tão bom na parte lógico-matemática ou na parte linguística, mas no espacial, certos navegadores que estavam prontos, é um talento, uma inteligência à parte, individual, independente da lógico-matemática. Ou a inteligência musical, ou a inteligência ou talento de usar o corpo, que certos esportistas têm, artistas marciais, policiais, etc., né? Então, são talentos diferentes. Quantos talentos existem? Eu fiz uma lista uma vez, eu estava criando método. Quando chegou em 600, eu parei, falei, tá bom, é bastante. Inclusive no software de mapeamento online eu botei os 600 talentos que eu descobri. Mas tem mais, são infinitos. Mas lembre sempre isso, talento é aquilo que você adora, gosta, ama, se energiza quando você faz, e é aquilo que você faz naturalmente bem, com resultado sobre... Às vezes é com tanta genialidade que só vai ser reconhecido muito tempo depois, né? Ou por outra cultura. Então isso são os talentos. As pessoas mais felizes são as que usam ao máximo os seus talentos. Então se você quer ser feliz, parte do segredo é usar ao máximo os seus talentos. Olha só, não depende de outras pessoas, depende só de você. Então você pode ser feliz o tempo inteiro, que é só usar os seus talentos. Não depende de mais ninguém. Primeiro você tem que descobrir, você tem que experimentar e realmente fazer um inventário, uma lista de todas as coisas que você gosta e tem facilidade. É importante distinguir o que é uma capacidade, como eu falei, e uma atividade. Pode ser que você fale, olha, quando eu estou organizando festas para os meus amigos, eu adoro organizar festas. Tenho talento para organizar festas. A grosso modo, sim. Mas, mais especificamente, organizar festas não é um talento. É uma atividade. Então, o que tem que descobrir é, dentro dessa atividade, quais são as capacidades que você usa com prazer e facilidade, que até o tempo parece que não existe, tudo flui, e você tem um resultado acima da média. Se sente forte. Então, pode ser que várias pessoas adoram organizar festas, mas cada uma tem talentos diferentes. E legal se unem em equipe para organizar festas e contribuem fazendo a sinergia dos seus talentos. Vê como é diferente? E pode ser que um dos talentos, por exemplo, que quando eu organizo festas eu me comunico com as pessoas, eu convoco as pessoas, eu adoro convocar pessoas. Já o outro, eu gosto de fazer planejamento estratégico. Vê que é diferente?
E às vezes, tá, eu gosto de fazer planejamento estratégico nas festas, mas na verdade em outras atividades eu também gosto. Ver tudo que tem que mapear. Por isso que não é tão simples de chegar e perguntar quais são teus talentos. Tem que mapear o contexto de cada talento. Em que atividades, relacionado a que temas, em que tipo de ambientes, relacionado a que tipo de pessoas, com que ferramentas, em que horário do dia, com que propósito, enfim. Dá para mapear todo o contexto, a configuração que os talentos teus e de cada um tem o seu melhor desempenho. Aí com esse inventário a gente vai depois ver como combinar esses vários talentos com essas configurações na maior parte do teu tempo. Claro que se você hoje, primeiro você vai diagnosticar quanto que hoje você já faz isso. Pode ser que você se dê conta que já faz um monte, você já usa teus talentos muito. Isso vai te dar mais autoestima, mais autoconfiança e mais garra, porque confirma. Ou pode ver que você usa bastante, mas tem algum talento ou alguns talentos que você não está aproveitando. Ou você está usando pouco. Então tem que planejar como é que vai usar mais, e a cada semana usar mais, e a cada semana usar mais. Né? E também se associar com pessoas que têm talentos complementares e missões iguais ou complementares. Afinidade de valores, de sonhos. Né? Bom, quantos tipos de talentos existem? Podemos dizer tantos tipos de pessoas existem no mundo, certo? Mas eu sei que hoje tudo a gente quer rápido, quer depressa, fast, tudo fast. Então, quero fazer testes, para ver que talentos eu tenho. Quero que você me diga, eu estou aqui no consultor, me diz que talento eu tenho. Como se fossem pouquinhos talentos e poucas as aplicações profissionais de talentos. Antigamente existiam 20, 30 profissões. E as principais, engenharia, arquitetura, advocacia, medicina, se você queria ganhar dinheiro. Hoje mudou. Tem mais de 300 carreiras universitárias, mais de 3.000 especialidades, infinitas possibilidades. Tem muita gente ganhando dinheiro, muito bom dinheiro, trabalhando no YouTube, na internet, fazendo coisas novas, diferentes. Alguns nem fizeram faculdade, não terminaram. Outros estão formados, têm diploma, têm tudo e não conseguem triunfar. Então, por isso que eu criei um teste, porque eu sei que a gente ganha tempo nesse teste aí, tem aí os 600 tipos de talentos, essas 300 carreiras universitárias, esses mais de 2.500, 3.000 profissões, especialidades e funções. Mas mesmo com toda essa gama de informação, não pode ficar só no teste. Tem que haver um complemento, seja no nosso método, num seminário, ou no coaching individual, uma sessão de devolutiva individual com um especialista. Okay? Então, olha só. Aqui eu vou te dar muito rapidinho, porque me faltam uns 20 minutos. Essa é apenas uma palestra online, eu ainda quero ver aqui perguntas se vocês têm, mas me comprometo, quem lê o meu livro, A Era dos Talentos, vai saber mais sobre isso. Quem fizer o seminário, aí você vai me dar mais tempo, né? 2 dias e meio. E se você entrar para a tribo, vai me dar mais tempo, meses ou anos, para eu ir transmitindo tudo a você. Estou disposto a compartilhar tudo, para que você não precise cometer os mesmos erros ou perder não, né? Um investimento, mas dedicar tanto tempo como eu dediquei para chegar nisso. E assim você pode ir além de mim e fazer o mesmo com outras pessoas, né? Rede do bem. Aí estão os 4 elementos, terra, água, ar e fogo. Isso é arquetípico, é ancestral de toda a humanidade, em todos os países, em todas as culturas, todos os lugares do mundo tem a coisa dos 4 elementos. É impressionante. E antes não tinha internet, como é que se comunicavam, como é que tiveram a mesma compreensão dos 4 elementos? Isso é universal. E dentro de cada um de nós existem 4 elementos como talentos. Então aí eu elenquei 10 como exemplo, os 10 principais talentos específicos de cada elemento. Mas todos temos os 4, é o que eu descobri, todos temos os 4 em potencial. Em geral, um deles é o principal, é o mais desperto ou é o mais forte, depois vem outro em segundo lugar, e os outros 2, em geral, estão neutros, ou inclusive como debilidade, coisas que a gente não gosta, tem dificuldade, tem conflito com isso. Né? E muitos dos conflitos e problemas de relacionamento e comunicação vêm por causa dos diferentes talentos elementares entre as pessoas. É incrível isso.
Quando aprendem a se reconhecer os elementos de cada um e a se relacionar e se complementar de acordo com esses elementos, tudo fica melhor. Bom, mas primeiro o autoconhecimento e ver quanto você tem de cada um. O talento prático, ele tem a ver foco em resultados práticos, concretos, disciplina, iniciativa, devagar, mas sempre. Estrutura, previsibilidade, rotina, até ir construindo coisas concretas no tempo. Seja um trabalho com o corpo, trabalho com a matéria. Já o sensível é foco nas relações, nos sentimentos, nas emoções, nas sensações, na sensibilidade. Então tem muito a ver com incluir, aglutinar pessoas, limpar as relações, buscar harmonia, consenso, né? É muito adaptável. A tal da resiliência hoje, que precisa tanto para superar a crise, está aí no sensível. O talento intelectual, que é mais do processamento mental, de análise lógica, tanto análise quanto analogia, que é ver os pontos em comum. Análise, ver as diferenças, analogia, ver os pontos em comum, mas tudo num processamento conceitual, e são pessoas bastante boas analíticas, né? de ideias, memória, raciocínio. E o talento fogo, que é o transformador, que é aquela paixão de empreender, de começar, de abrir frentes, de ser pioneiro, de transcender, de superar, de buscar o máximo, nem o fogo sobe, sai da atmosfera o fogo, né? E sempre além. Então, aí estão, a grosso modo, os 4 elementos. Inclusive, numa organização dá para ver o lugar melhor de cada um, ou numa família, complementando esses elementos. Essa é a bússola dos talentos, e aí estão os 4 elementos que eu te expliquei e os 16 TRPPs, talentos de realização pessoal e profissional. Porque eu fiz uma análise, para facilitar, eu fiz uma análise das carreiras profissionais atuais e das especialidades atuais e cheguei à compreensão que estão nessas 16 áreas. A primeira é o talento construtor, ou fabricante, ou de conserto. Segundo, talento negociante. Cada um desses tem uma gama de talentos específicos dentro. Tá? Talento organizador, talento cinético, que é o corporal, talento naturalista, terapeuta, artista, relacionamento interpessoal, aí está a inteligência emocional, que é tanto intrapessoal quanto interpessoal, comunicador, científico-tecnológico, talento filosófico-estratégico, talento ético, entusiasta, criativo, líder, e o espiritual, não em contexto religioso, mas isso, de princípios, de valores, de causas nobres e de um desenvolvimento espiritual no caminho, ou religião, ou caminho espiritual que mais cada um se identifica. Então, isso está abarcando, a meu ver, os diferentes campos vocacionais da humanidade atual. Okay? É diferente do que de antes. Então, o que eu fiz? Organizei em grupos temáticos, por temas afins, todas as profissões, especialidades, cargos e funções de cada um deles, em 10 grupos temáticos para cada um desses 16. Então, tem 160 aí ao redor. Tive que criar o software para botar tanta informação e botar lá como é que seria uma pessoa que combina construtor com negociante, construtor com organizador, ou construtor com cinético. Todas as combinações entre elas, entende? Deu trabalho, mas é maravilhoso porque quando você faz o mapeamento, lê teu relatório, tem uma compreensão muito melhor. Né? Mas cada um é um indivíduo, não tem que rotular. Isso detecta as coisas que você já descobriu de alguma forma. Claro que no mapeamento dá para fazer também, receber feedback de outras pessoas. Às vezes a gente não percebe o que outros percebem, ou não valoriza o que os outros estão aí valorizando em nós. Esse é o mapeamento. Então, são várias questões para responder. Tem vários tipos de mapeamento. Tem o geral, que é esse que eu estou explicando a você, que no caso da versão estudante, é isso que eu te expliquei, e no caso da versão profissional, tem um questionário a mais, que é o de competências. Né? Aí sai no relatório de 4 elementos, o dos 16 TRPPs, qual é o principal de apoio, tem todo um texto, 30 páginas de relatório, as profissões, especialidades, cargos e funções que mais tem a ver com o teu perfil. Aí eu não pus o slide, mas tem uma outra parte do relatório, no caso do profissional, que compara em cada um dos 16 quanto que você tem de talento, quanto que você tem de competência adquirida. Porque onde você tem os dois, talento
e também competência, porque você estudou e praticou e tem experiência, aí está o teu campo de alto desempenho. Você vê aí Cirque du Soleil, você fala, uau, é o melhor circo do mundo, e começaram com 7 circenses de rua, amigos, e hoje é o maior circo do mundo, porque foram montando um time de gente realmente talentosa e competente nessa mesma área. Inclusive, numa palestra com a RH do Cirque du Soleil, ela contou pra gente que até quando vão contratar uma pessoa para limpeza, para parte financeira, não importa o cargo ou a função na organização do Cirque du Soleil, todos têm que ter algum talento, gostar e ter facilidade para alguma coisa artística. E 10% do seu tempo de trabalho desenvolver ali dentro alguma arte. Por quê? Porque aí tudo vibra a arte, que é o que eles querem, um clima artístico. Essa é a missão. Então, é um core talento, uma core competência, core coração principal, todos na organização têm que ter. Se você tem uma área que você tem talento e uma falta competência, tem que planejar e depois executar como vai desenvolver essa competência. Às vezes você desenvolveu já competências em áreas diferentes dos seus talentos. Foi aquele estudo e prática em coisas que você não gosta e não tem facilidade. Legal, você pode usar essas competências como apoio dos seus talentos. Tá? Agora, olha só a realidade atual. Mais de 50% dos jovens que entram em faculdade desistem antes de terminar. Alguns cursos chegam a 70%. Mais de 50% dos que se formam, depois de 2 anos, já não estão exercendo a atividade que eles estudaram. Mais de 50% das profissões foram criadas nos últimos 50 anos. Cada 3 a 5 anos, o conhecimento numa área profissional fica obsoleto. É um mundo desafiante. É um mundo desafiante. Cada vez é mais comum equipes transdisciplinares. Você tem que, então, entender, valorizar e saber trabalhar em equipe com outros talentos para poder chegar a resultados por causa dos desafios atuais. E, além disso, esse caos ecológico global e a sociedade em crise em todas as áreas. Não escapa nem primeiro mundo, nem segundo mundo, nem terceiro mundo, crises, né, em várias áreas. Mesmo você fala, não, mas a Noruega, a Suécia, Finlândia não tem crise econômica, mas tem o maior índice de suicídio do mundo. É outro tipo de crise, né? Japão. Então, o mundo está em crise. E o Instituto Gallup, depois de 40 anos de pesquisa, viu que 80% dos profissionais desperdiçam seus talentos. Aí está o segredo, ou parte do segredo. Se mais de 80% das pessoas não faz na maior parte do seu tempo de trabalho, que é a maior parte do nosso tempo de vida, a gente está a maior parte do nosso tempo no trabalho, mais do que com a família. E no trabalho, se mais de 80% não faz as coisas que mais adora e que mais tem facilidade, adquirindo competência nisso e sabendo aplicar, porque você pode saber qual é o teu talento e não sabe aplicar, não sabe chegar a bons resultados. Então, essa é parte da grande desmotivação, depressão. Mais de 70% das pessoas hoje, 60%, 70%, tomam remédio para depressão, para dormir. Então, muito bem porque não conhece seus talentos e não desenvolve. Porque as escolas favorecem o talento lógico, matemático e o linguístico. Os outros estão em segundo plano. O mercado de trabalho, mais ou menos, também faz a mesma coisa. Remunera melhor só esses 2 que eu falei. E fora isso, é uma educação baseada numa educação massiva, uma educação muito competitiva, mais do que colaborativa, muito de fora para dentro, mais do que de dentro para fora. Ainda hoje, as escolas que usam métodos como Waldorf, construtivismo de Piaget, Montessori, vários outros desses métodos, são a minoria das escolas. E a maioria das escolas usa um método pedagógico que foi desenvolvido na era industrial para formar trabalhadores e os capatazes, os chefes. Tem que mudar essa realidade. Mas para mudar o mundo tem que mudar primeiro a si mesmo. Depois sua família e amigos, sua equipe de trabalho e depois causas maiores. Ok? Se você tem talento para fazer vários trabalhos ao mesmo tempo, trabalhe em todos esses níveis ao mesmo tempo. É que a gente se dispõe com orgulho.
Olha o que Aristóteles disse. Estamos já a 10 minutos de terminar. Já vai colocando tuas perguntas. Talvez eu já respondi várias delas, mas se ainda tem alguma pergunta, vai colocando ali no chat, no bate-papo ao lado do vídeo do YouTube, que o Lanturo vai me colocar aqui no WhatsApp. Então Aristóteles disse, lá onde meus talentos e paixões encontram as necessidades do mundo, está o meu lugar. Adorei. Se você descobrir teus talentos e paixões, eu acrescento teus valores, tua missão, que é o que você quer contribuir com isso, que legado você quer deixar, tua visão de futuro, teu sonho de futuro. Não só a nível profissional, porque você pode usar teus talentos para ajudar a tua família, para se ajudar como hobbies, como passatempos. Isso é para você. Isso tem a ver com os teus talentos. Talentos para filantropia, para ajudar teus amigos. Aí você fica mais integral. E aí encontrar as necessidades do mundo. Marketing. Encontrar quem precisa dos teus talentos e paixões, dos teus valores, da tua missão, da tua visão. Quem precisa disso? Quem está buscando ou vai descobrir que está buscando quando você apresenta. Como transformar seus talentos em sucesso e felicidade. Pá. Lembra que eu falei do foco no negativo? É importante compreender que fomos programados assim. Puseram microfones nos ouvidos de crianças e viram que são 1000 frases negativas ao ano. Não toque nisso, não se mexa, não grite, não abra as pernas, não fala com estranhos, não faz isso, não faz aquilo. Muito mais negativas do que positivas. E as notas? Ah, tá, você tirou boas notas, tá bem, te pago escola para isso. Agora, e essas notas ruins aqui? Você tem que ser bom em tudo. Vai fazer aula particular com essas matérias que você tem nota mais baixa. O que é a era dos talentos, a gestão de talentos? Onde a pessoa tem as notas mais altas, provavelmente, onde tem os talentos, é onde precisa de competência, onde tem que mais ser reconhecido, valorizado e se desenvolver. E não tem que ser bom em tudo. Tem que ter um básico geral e ser bom em uma área. Leia o livro, como é que é o livro dele, o discípulo de Peter Drucker, das empresas que mais duram no tempo. São aquelas que se enfocam naquilo que melhor fazem. O que faz as empresas que estão... Para elas não tem crise. Então, ai, crise, crise. Tem empresas que não têm crise. Ao contrário, estão vendendo, faturando e estão melhor do que antes. Não só porque aproveitam oportunidades, porque são as melhores no que fazem. Descobriram qual é o seu talento principal, 1, 2, ou máximo 3, e esse é o foco. Tá? Senão acontece isso nas empresas. Então, foco no positivo. 80% foca em fortalecer o que você já tem de fortalezas. 20% do teu tempo, energia, recursos, em neutralizar os autossabotadores. Ou falta de capacitação, pontos fracos. Sim, tem que olhar para eles. Às vezes, um problema emocional que você tem que fazer terapia, ou não sabe usar agenda, organizar teu tempo, não sabe negociar, vender o que você faz, teu produto, teu serviço, tua marca, tem dificuldade de se comunicar, de se relacionar, aí pode pôr tudo a perder, tua missão, tua visão, teus talentos. Né? Tem muito ego, etc. Então, é preciso desenvolver também essa parte. Então, na carreira, para você ter certeza que você está na profissão certa, na especialidade certa, com a formação certa, tudo certinho, primeiro, autoconhecimento. Segundo, pesquisa de mercado e das melhores formações que tem no mundo para o teu perfil. Em terceiro, planejar tua carreira e tua vida. E em quarto, action! Câmara, luzes, ação! O filme da tua vida está passando. E a morte chega para todos. Isso é certo. Steve Jobs falou, né? Saber que eu vou morrer me faz estar alerta. Aproveitar cada dia.
Por isso que eu acho que a morte é uma estratégia da vida, para a gente ficar atento. Contribuição, felicidade e sucesso. Não é? Eu vou buscar dinheiro e ser feliz. Também vou contribuir. Você vai ser feliz e ganhar dinheiro e reconhecimento na medida em que você contribuir. Principalmente se você contribuir sem esperar em troca. Claro que a nível profissional você espera em troca. Dinheiro, reconhecimento, etc. Mas sem ficar apegado a isso, neurótico com isso, se foca na contribuição que você quer dar. Quanto mais pessoas, uma vez uma russa me falou isso, sucesso é quando muita gente está feliz com a contribuição que você está dando para elas. Legal, hein? Então, finalmente, aqui o Antônio me enviou uma pergunta. Trabalho como educadora. Você tem alguma dica para apoiar as crianças a despertar seus talentos desde cedo? Cianjar, vamos fazer isso juntos. É um dos meus sonhos. Criar um novo tipo de escola. Criar um método que já muitas escolas podem implementar. Porque, por exemplo, existe as que eu falei, o Waldorf e outras, mas é uma escola, é um tipo novo de escola. Um dos meus sonhos é criar um método que todos os tipos de escola podem usar. Eu tenho uma equipe aí de pedagogos, coaches, psicólogos e outros profissionais que estão me ajudando. Se você quiser, vem fazer parte da equipe. Porque eu me dei conta do seguinte, o futuro depende disso. São as novas gerações. A gente tem que ajudar essas novas gerações. Nós precisamos ajudar as crianças a fazer isso. Mas primeiro com a gente. Você só pode levar o outro até onde você for. Ok? Para quem está interessado na educação, eu sugiro o livro do Ken, além do meu livro, o livro do Ken Robinson, com K, Ken Robinson, é um Sir Ken Robinson. É um dos vídeos mais vistos no TED.com. E eu assisti, fiquei impactado e comprei o livro dele, O Elemento-Chave, que ele fala também dos talentos. Fala da importância e na educação, tem muita coisa legal, mas não dá assim muitas ferramentas de como fazer isso. Mas é muito bom. Vamos conversar. E vamos fazer algo juntos, tá? Já estamos aí fazendo workshops para crianças e pais, para adolescentes, e trabalhando com algumas escolas. Eu quero apresentar agora os 4 módulos, que são os seminários principais da Academia de Talentos de Condor Blanco, do método Teste Mental. Então nós temos o módulo 1. Tudo bem eu falar disso? Maravilha. Porque uma vez o fundador de Condor Blanco, meu mentor sobre Javan Solar, falou assim, um líder é o que mais falta no mundo. A crise do mundo é por falta de liderança. Líder significa influenciar os outros. Todo mundo é líder, porque todos, de uma forma ou outra, positiva ou negativa ou neutra, influenciamos os outros. Se dar conta disso e usar isso conscientemente, aí vem a liderança. Né? E um líder sempre tem que dar soluções. Apresenta um problema. Crise financeira, crises emocionais, crises mentais, crises espirituais, são os 4. Tudo está dentro dos 4 elementos. Mas qual é a solução? Então, no Talentos, aqui está a solução. O módulo 1 é para o teu autoconhecimento e autodesenvolvimento. Para você descobrir teus talentos pessoais e como gerir tua carreira e vida para o sucesso integral com os teus talentos. Você já recebe, quando se inscreve, o mapeamento de talentos online. E o livro. E assim você já está se estudando. E é um fim de semana, seja em Chapecó, Santa Catarina, Fortaleza, Ceará, Goiânia, em Goiás, Santa Rita do Sapucaí, na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. Que aí eu junto o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal de São Paulo, fazemos ali na Serra da Mantiqueira. No Brasil, temos também na Colômbia, em Bogotá, e estamos abrindo outras frentes. E outras cidades, Manaus, por exemplo, vão começar, e outras cidades. O módulo 1, você faz o mapeamento,
já lê o livro antes, e é um fim de semana de autodescoberta, é bem prático. Você vai sair com a tua declaração de missão, visão e valores, a lista de talentos e competências, um plano para a tua carreira e vida, e com muita vivência de superação, de realizar coisas audaciosas com os teus talentos. Tá? Eu te boto ali para fazer as coisas, não é só intelectual, tem que ser integral. Okay? É muito legal. Depois você tem um encontro por semana, presencial ou por internet, que o grupo se encontra e recebe um apoio. A gente chama TAGS, treinamento em grupo semanal. 1 hora semanal durante 4 semanas, um mês. Para te apoiar a aplicar o que você aprendeu no seminário. E manter a motivação, manter o teu comprometimento, aprender outras coisas, recordar o que você aprendeu, compartilhar, fortalecer as ligações também, as relações poderosas com as pessoas que fizeram o seminário contigo. E você recebe supervisão de alguém que tem mais experiência no assunto. O módulo 2, em geral acontece 40 dias a 2 meses depois do módulo 1, nessas cidades, é uma formação em coaching de talentos e carreira. Você vai aprender a ajudar outras pessoas em tudo isso que eu falei. Tá? Eu vou te ensinar o que eu faço durante tantos anos. Vou te ensinar a pegar o relatório de mapeamento online de uma pessoa, explicar para ela, dar uma devolutiva do relatório dela, dos talentos e competências. Você vai aprender a ajudar as pessoas a definir sua missão, visão e valores com base nos talentos, a fazer um planejamento de carreira e de vida com base nos talentos e a turbinar esses talentos, né? Focado em fortalecer essas fortalezas. E 20% neutralizar os pontos fracos. Você vai aprender a ser coach, ser um treinador de pessoas. Você vai poder usar isso para ajudar a tua família, teus amigos, causas filantrópicas, e sobretudo no trabalho, no que você faz. Envolve pessoas, você pode integrar. Agora, você pode também atuar como coach de talentos e carreira profissional. E aí eu te dou esse apoio, também tem os treinamentos em grupos semanais depois, a supervisão, para você se desenvolver como um profissional coach especializado em talentos e carreira. Ok? E vai cobrar por isso, e é uma nova profissão. Você vai ter autonomia de tempo. Eu dou coaching de talentos por Skype a muita gente, inclusive de outros países. Inclusive pessoas que nem falam o meu idioma, e que aí a gente consegue um intérprete, e com a ajuda do intérprete eu dou coaching de talentos. Não tem limites. É uma profissão muito bem remunerada, você fica muito feliz de ajudar realmente as pessoas. Tudo de bom. Módulo 3, que eu faço no final do primeiro semestre e no final do segundo semestre. O próximo vai ser no final de novembro. Então é cada semestre, e aí junto gente das várias cidades. E o módulo 3, aí está consultoria e gestão de talentos. Mas recentemente, ainda vou mudar esse título no site, isso daqui eu copiei lá no meu site, talentoscb.com. Eu mudei para talentos nas relações e equipes, para ficar mais abrangente. Não só para quem quer fazer uma consultoria, ou é um RH, um gestor, quer fazer a gestão dos talentos de uma equipe, uma organização. Isso também. Mas qual é o conhecimento das interações de talentos? Ou seja, como é que funcionam os talentos nas relações familiares, pessoais, em geral, e de trabalho? Sempre que envolve trabalho de equipe, porque tua família você pode transformar numa equipe. Opa, já passei do horário, já vou terminar. Tua família você pode transformar numa equipe se tem uma missão, visão e valores em comum. Algo que una, que engaje todos numa só causa, algo que querem contribuir ou ser exemplo de algo. Então uma família pode ter todo esse processo de gestão de talentos, mapeamentos, feedbacks 360 e sinergia dos talentos. Um grupo de amigos, que se juntam, que querem fazer algo, tem um objetivo em comum. E equipes, né? Seja uma empresa com fim de lucro, um autônomo que tem sua equipe, parcerias, seja uma ONG, uma fundação, um órgão público, não importa. Envolve equipe, eu vou te ensinar a definir a missão, visão e valores da equipe, da organização, mapear os talentos, colocar cada pessoa no lugar certo, saber recrutar pessoas que essa equipe precisa e alavancar esse potencial com um resultado fantástico. Só em equipe a gente tem resultados realmente fantásticos. Sozinho é limitado, ok? Ainda mais hoje em dia.
E até aí, módulo 1, 2 e 3, você pode fazer nessa ordem que eu te recomendo ou em outra ordem que você queira. Ou fazer só um deles. Para fazer o módulo 4, tem que ter os 3 anteriores. O módulo 4 é o mais avançado, é lá no Chile, na Reserva Ecológica de Condor Blanco. O módulo 4 é realmente uma semana com ecoturismo, aventura e os talentos na sociedade integral. E aí eu ensino como apoiar as crianças, aí é a pergunta da colega, os jovens, projetos sociais, como alavancar talentos da sociedade. Ok? Então, aí está meu livro. E eu vou terminar perguntando quem quer receber um presente. Já essa webinar foi um presente, uma palestra online gratuita, porque é o seguinte: quem de vocês tem interesse em ter informações sobre os seminários, ou mapeamento online, ou como fazer um coaching, uma consultoria, e dentro de até 24 horas enviar um e-mail para contato@talentocb.com, então vai receber um presente, um desconto especial para poder participar. Ok? Se você quiser, se você está muito bem de grana, nem peça desconto, tá? Ainda que tem gente que tem um jacó interno desperto e ainda que está bem de grana pede desconto. Mas se você quer um desconto, é uma época de desafios e também a gente apoia com esses descontos. Mas tem que escrever em até 24 horas, contato@talentocb.com. E se você tem perguntas, também pode me fazer as perguntas através desse e-mail, tá? O livro é A Era dos Talentos, da qualitymark.com.br. Há outro livro que eu falei, O Elemento Chave, de Ken Robinson. Pode me perguntar pelo e-mail também. Tá bom? Muito obrigado. Prazer enorme ter você aqui. E com a minha equipe de produtores e coaches, consultores, líderes da Academia de Talentos, estamos aqui para te apoiar. Tá bom? Me envie nesse e-mail também teu feedback, como foi para você essa webinar, ou você pode pôr teu depoimento no Facebook da Academia de Talentos Condor Blanco, porque assim também nos apoia que as pessoas vejam, se inspirem e possam participar das próximas, tá bom? Beijo nos seus talentos!